Quero falar para vocês hoje sobre a questão da imparcialidade. Eu tenho visto nesses anos todos de atuação na justiça. Eu sou formado em 1979, então são 41 anos de atuação na justiça. Eu tenho visto essa questão da imparcialidade com uma visão muito diferente daquela que a gente vê nos livros. Eu vou explicar para vocês como é que eu penso sobre esse assunto. A gente vê normalmente o questionamento apenas sobre a imparcialidade do juiz, do julgador. Mas eu acho que todos aqueles que atuam na área da justiça têm o dever moral de agirem com imparcialidade. Ou seja, vamos começar pelo advogado. Se o advogado não acredita que o cliente dele tenha razão, ele não acredita, ele vê que vai assumir uma causa injusta, uma causa até imoral, eu acho que ele deve não aceitar essa causa. Eu me lembro quando eu era promotor de justiça em Larginha, apareceu uma pessoa que queria que eu ajuizasse em nome dela uma causa trabalhista. Na época, os promotores de justiça em determinadas comarcas, como era o caso de Larginha, tinha que patrocinar causas trabalhistas. Eu ouvi a história daquela pessoa e vi que aquela pessoa não tinha razão nenhuma. Então eu falei com ela que não iria assumir a sua causa. Ela, se quisesse, que até representasse contra mim na Procuradoria-Geral de Justiça, mas eu não pegaria aquela causa. Então, eu vejo essa questão da imparcialidade. Imparcialidade, no meu entender, pode ser traduzida, a palavra imparcialidade, traduzida em honestidade. Honestidade do profissional que atua em algum processo. Aí nós vamos estender ao perito, ao escrivão, ao escrevente, ao oficial de justiça, à assistente social, à psicóloga, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e ao delegado de polícia, ao detetive, ao escrivão de polícia e todos que atuam na justiça. Eu tenho visto nesses anos todos julgamentos desonestos, ou então atuação desonesta. Testemunha tem que ser honesta também. Todo mundo que atua nos processos. E é dever das partes também a honestidade. A gente vai chamar aí de imparcialidade, mas o melhor que eu acho, a expressão melhor, é honestidade. Eu já fui questionado
algumas vezes pelo Conselho Nacional da Magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que em certa época entendeu que eu tinha saído de vários processos e o Conselho Nacional, o Conselho da Magistratura, melhor dizendo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendeu que eu tinha saído de vários processos e isso significava alguma coisa errada. Mas eu entendo que se a parte desconfia do juiz, o juiz deve sair do processo para dar tranquilidade à parte. Eu acho que o juiz tem o dever de fazer isso, não é ficar fazendo queixo duro para continuar no processo. Se uma das partes desconfia do juiz, eu acho que ele tem o dever moral de sair do processo. Porque a parte, vamos dizer a verdade, ela tem o direito de desconfiar do juiz. E ela tem o direito de ver o seu caso julgado por um juiz que seja realmente imparcial. Eu penso assim. A lei fala de outra forma. Estabelece-se uma disputa entre quem suscita a suspeição ou o impedimento e aquele que está sendo acusado, digamos assim, de ser impedido ou suspeito. E no final o caso é julgado e muitas vezes aquele que realmente é suspeito acaba atuando no processo. E isso eu acho que é muito errado, é um direito da parte desconfiar do juiz e não querer aquele juiz julgando o seu caso. É um dever moral de quem está sendo questionado. Não só o juiz, como membro do Ministério Público, o defensor público, e o escrivão, o escrevente, o oficial de justiça, delegado, detetive, escrivão de polícia e por aí afora. Meus amigos e minhas amigas, eu acho que a justiça tem que melhorar. Nós vemos muitas vezes a aplicação da lei de uma forma fria, de uma forma desumana. E eu vejo sempre aquele artigo 8º que eu menciono sempre, que fala em certos princípios. E não vejo a aplicação do artigo 8º. É como se ele não existisse no Código de Processo Civil atual. Observam-se os artigos do Código de Processo Civil e de outras leis processuais, mas ninguém se lembra de que o artigo 8º diz: ao aplicar a lei processual civil, deve-se levar em conta um princípio A, B, C, D, E. Tudo isso. Então, meus amigos e minhas amigas, a imparcialidade significa a honestidade. Aquele que está atuando para interferir ou julgar o direito alheio em um processo tem o dever de ser honesto. Se ele está imbuído de um sentimento que não é de isenção absoluta, verdadeira,
a sua própria consciência aprovar essa atuação, então ele deve sair do caso. Deve dizer que não tem interesse em permanecer naquele caso ou não quer continuar naquele caso, se ocorrer a suspeição ou o impedimento em fase posterior, deve sair depois. Ou então, se for o caso, desde o começo haja esse sentimento de não honestidade, deve o profissional ser honesto e sair do caso. Eu vejo com muita preocupação esse assunto e vejo julgamentos tendenciosos, ou para favorecer ou para prejudicar. Eu vejo atuações tendenciosas de peritos, de escrivães, de funcionários, etc, etc, etc. E isso, meus amigos e minhas amigas, faz com que a justiça fique desacreditada. A gente vê casos de julgamentos colegiados, em que as decisões, os votos são totalmente diferentes. Não é possível que haja honestidade em todos eles. Porque o direito, meus amigos e minhas amigas, alguém diz, algumas pessoas falam, que cada cabeça uma sentença. Eu entendo o seguinte: há cabeças honestas e cabeças desonestas. Não há condições de se entender a justiça de forma tão diferente que haja até 3, 4, 5, 6 entendimentos diferentes. A justiça, meus amigos e minhas amigas, é o bom senso, o bom senso. Se não há bom senso, é desonestidade, é injustiça. Não dá para se entender que vários entendimentos, várias formas de pensar sejam corretas. Eu vou contar para vocês sobre um julgamento. Um julgamento. Era um colegiado, um policial de trânsito foi ofendido com palavrões por uma pessoa que estava dirigindo, desrespeitando várias regras de trânsito. E o guarda de trânsito aplicou a multa nesse indivíduo que se julga uma pessoa muito importante na sua cidade. E o guarda de trânsito proferiu vários palavrões contra o motorista, dirigiu vários palavrões contra esse guarda de trânsito. O guarda de trânsito entrou com ação de indenização por danos morais. O julgamento era colegiado. E houve 3 entendimentos totalmente diferentes. 3 julgamentos, 3 votos totalmente diferentes. Existe alguma lógica em que haja isso? É certo que esse cidadão xingou o policial, o guarda de trânsito. Se xingou o guarda de trânsito, estava totalmente errado, porque ele poderia agir de outra forma, recorrendo da multa, mas não xingando o guarda de trânsito. Então, alguém vai entender de forma diferente
houve um entendimento nesse sentido, de que esse cidadão teria que pagar uma indenização por danos morais ao guarda de trânsito. É o que o guarda de trânsito queria através dessa ação. Houve um entendimento de que não foi o guarda que foi ofendido, mas sim o Estado. E somente o Estado poderia cobrar. Eu achei isso um absurdo, onde já se viu uma pessoa ser ofendida e quem foi ofendido não é a pessoa, é o Estado. E outro entendimento dizendo que aquele xingamento era natural. A pessoa simplesmente desabafou. Então dá para entender que todos foram honestos. Aquele que entendeu que foi o Estado que foi ofendido estava julgando improcedente o pedido do guarda. E aquele que achou que é natural ser xingado numa situação dessas também iria julgar improcedente o pedido do guarda. Em resumo, o guarda foi xingado e iria perder a ação. Dá para acreditar na honestidade desses dois últimos? Então, isso é que eu quero dizer. Nós que somos da área da justiça, devemos ser sempre honestos. Se não acreditamos na justiça do que estamos fazendo, devemos não atuar. Ou se estamos atuando, devemos sair do caso. Isso é que eu quero dizer com relação à imparcialidade. A lei que trata do assunto, o Código de Processo Civil, por exemplo, tem artigos que falam na suspeição, que falam no impedimento. Mas existem muitas condições de passar pelas brechas da lei e quem é parcial atuar no caso. E muitas vezes prevalece a ideia de que é imparcial. Na verdade, está sendo tremendamente injusto. O meu amigo, muito querido, Marcelo Piragibe, que é um grande magistrado, está escrevendo um livro sobre o assunto. Eu quero ser um dos primeiros a ler esse livro, porque ele realmente está aprofundando o assunto e ele realmente é um grande jurista que merece todo o nosso respeito. Vamos aguardar o seu livro ser terminado e publicado para vermos mais uma contribuição para a justiça.